Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma coisa que eu estou vivendo e não é algo que eu estou distante disso. Inclusive, eu achei que essa ministração que Deus colocou no meu coração era para um tempo que a gente tem com jovens. Até comentei com o Dudu sobre isso, mas não era para hoje. Então, glória a Deus por isso. E eu espero que hoje não tenha fechem suas cabeças. Para quem estava aí da última vez. Tá. Antes de começar, eu queria que a gente tivesse mais um tempo de oração. Que vocês abaixem suas cabeças e abram seus corações. Senhor, muito obrigado porque o Senhor separou esse tempo, que a sua presença está aqui conosco, Pai. Que hoje aqui não seja as minhas palavras, mas sim as suas, Pai. Que o nosso coração esteja pronto e preparado para ouvir a sua correção, para ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Espírito Santo, Pai, traduza a mensagem em cada coração, Jesus. E que cada coração aqui entenda e seja diferente para cada coração. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, quero que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes 3. E aí a gente vai ler do 1 ao 8. For achando, fala amém aí, só para eu me direcionar. Vou começar a ler aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém. Essa passagem, ela nos fala que para tudo há um tempo correto. Para cada ocasião na vida, a gente vai ter um tempo correto. E quando a gente começa a analisar as nossas vidas hoje, a gente começa a reparar que nós estamos cada dia mais se tornando uma geração ansiosa. A gente não quer esperar o tempo de nada. A gente não quer esperar tempo para nada. E eu procurei o que é a definição de ansiedade. Preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. E as pesquisas nos mostram que a ansiedade ela vem aumentando conforme as redes sociais e os smartphones vêm evoluindo. Tem um dado do Ministério Público aqui do Brasil que indica que os casos de ansiedade na última década cresceu 136%. Então, quanto mais vem passando o tempo, principalmente a nossa geração, que está abaixo dos 30, nós estamos nos tornando cada vez mais ansioso. A gente não tem tempo, a gente não tem paciência de esperar nada. E eu sou um exemplo disso. Aconteceu comigo essa semana. Eu cheguei em casa do trabalho, trabalhei até um pouco mais tarde, eu estava com fome e eu queria pedir alguma coisa. Mas eu estava com vontade de comer uma coisa que tinha em um lugar e uma coisa que tinha em outro lugar. A minha casa é no meio dos dois, então, como se fosse esse computador aqui fosse um estabelecimento que eu queria uma coisa e aquele dali queria outra. O que eu fiz? Eu não quis em nenhum dos dois. Eu liguei e pedi nos dois. E fiz ir para minha casa os dois. Porque eu não quis pegar meu carro e ir nos dois. Isso mostra um pouco da nossa impaciência com as coisas e eu sou um exemplo disso. E a gente vem gastando muito do nosso tempo com a rede social. Com o Instagram, com o YouTube, seja a rede social que for. Cada dia que passa, o nosso consumo nas redes sociais, ele vem aumentando. E o que a rede social hoje nos mostra? Quais são os estímulos que a rede social joga para dentro da gente?
São estímulos do reino de Deus, em sua maioria? São estímulos que nos vão nos aproximar de Jesus? São estímulos que a gente vai conhecer mais da palavra? Ou são estímulos que nos afastam de Jesus? São estímulos que nos deixam mais longe de Jesus? A maioria dos estímulos dentro das redes sociais são estímulos que nos distanciam de Jesus. E o que isso causa na nossa mente? A gente vai lá, a gente acompanha uma série de influencers, acompanha uma série de pessoas, e a gente tem uma sensação que a vida daquelas pessoas são perfeitas. Porque em todo momento eles estão postando coisas que remetem às coisas boas, às coisas legais. Então eles estão postando carro, eles estão postando dinheiro, eles estão ostentando, estão tendo a vida perfeita. E a gente olha para aquilo e fala, caraca, mano, minha vida não é assim. Todo dia que eu abro a rede social, eu vejo uma pessoa da minha idade que ficou milionário trabalhando 4 horas por dia. Todo dia. Todo dia. E eu tenho uma empresa, meu sócio está aqui, e a gente ainda não ficou milionário trabalhando 4 horas por dia. E se a gente olhar para isso, a gente vai ficar maluco. A gente vai falar assim, pô, como que a gente não tem a vida dele? E a gente começa a se comparar. A gente começa a se comparar o tempo inteiro com essas pessoas. O tempo inteiro a gente fica se comparando, quando a gente não conhece o que está por trás da câmera. Quando a gente não conhece o que está por trás daquela pessoa. A gente não sabe o que ela está passando no dia a dia dela. A gente não sabe como que é a vida dela. Quem aqui posta foto em alguma rede social quando está num dia triste? Quando tudo deu errado? Quem tem esse costume? Ninguém faz isso, pô. A maioria das pessoas não faz isso. Não posta foto, não posta seus momentos quando está triste. Normalmente, a gente posta alguma coisa nas nossas redes sociais quando a gente está em um ambiente legal, com pessoas legais, e o clima está favorável e a gente posta aquilo dali buscando um like, buscando uma aprovação. Então, na nossa geração de hoje, a gente não está tendo paciência, não está tendo tempo. Por quê? Porque a nossa vida está sendo olhar o tempo inteiro para outras vidas através de um aparelho, através de um celular e se comparar com essas vidas. E a gente traz esse senso de comparação para dentro da igreja. A gente traz esse senso de se comparar com as outras pessoas para cá. A gente começa a comparar a nossa vida com a do nosso colega. Fala assim, pô, caraca, o ministério dele está andando para caramba. Nossa, olha ele lá, está indo para o sertão, está viajando para a Europa, está pregando, e eu não. Será mesmo que a gente deveria estar preocupado assim, se comparando com o ministério das outras pessoas? E a gente não entende, na maioria das vezes, que o que está acontecendo dentro da rede social dessas pessoas é fake. É totalmente falso. Essas pessoas, elas estão ganhando milhões e milhões de empresas para vender uma vida que não existe, para vender uma vida perfeita que não existe. E a maioria dessas pessoas, elas não demonstram um pingo de interesse sobre as causas de Jesus. E como que a gente está olhando para essas pessoas estão se tornando o nosso exemplo, e essa pessoa não tem Jesus. E quando a gente vem aqui no palco, a gente fala que a gente quer Jesus, e tudo que a gente quer é Jesus, mas quando chega na segunda-feira, a gente se entope de stories, de reels, de shorts, de TikTok, olhando para a vida de pessoas que não têm Jesus, e a gente se compara com a vida dessas pessoas. Isso é um caminho que gera ansiedade na gente, que a gente não vai conseguir esperar o tempo de cada coisa. Isso vem se tornando comum na nossa geração. A gente chega e, na maioria das vezes, e eu passei por esse processo, com 17 anos de idade, quer definir o resto da nossa vida. Quer saber o que a gente vai fazer para todo sempre. Normalmente acontece isso quando a gente está no 3º ano do ensino médio. Aquela pressão vestibular, os pais falando, amigo falando que vai para lá, amigo falando que vai para cá, e a gente fica, caraca, o que eu vou fazer para o resto da minha vida? O que eu vou fazer? A gente não sabe,
porque a vida é uma vida dinâmica e o nosso propósito é encontrar Jesus. Eu quero fazer um exercício mental aqui, dar uns 5 segundos, para cada um de vocês aqui pensar nos próximos 10 anos. Daqui 10 anos, eu vou estar com 32 anos. Cada um aqui pensar na sua realidade daqui 10 anos e pensar não de uma maneira abstrata, ter ideias, mas pensar de uma maneira concreta. Quem aqui, nesse tempo, teve facilidade para pensar nos próximos 10 anos? Gostaria de conhecer vocês. Pode levantar a mão, Gabriel. Que teve mais pessoas aqui? A gente percebe que a grande maioria das pessoas não teve essa facilidade de pensar daqui 10 anos. Pensar na sua realidade daqui 10 anos. A minoria que levantou a mão aqui. E Jesus vem tratando muito no meu coração sobre o tempo de cada coisa. O tempo de cada coisa. Há um tempo para todas as coisas. E como que a gente descobre qual que é o tempo de cada era da nossa vida, de cada época da nossa vida? Com o Espírito Santo. É impossível a gente saber o tempo de cada coisa sem ter o Espírito Santo com a gente, sem ter relacionamento com Jesus, sem todos os dias estar abrindo a Bíblia, estar orando, estar jejuando, estar tendo relacionamento com Deus, sem estar ouvindo o Espírito Santo. A gente não vai saber qual que é o tempo. Tem tempo de estudar, tem tempo de achar uma profissão, tem tempo de namorar no tempo correto. Pô, será mesmo que com 15 anos, dentro da casa dos seus pais, é tempo de namorar? Será se essa é a época mesmo que Jesus separou para você namorar? Será se esse é o tempo correto mesmo, o tempo de Deus para a sua vida, para você encontrar uma pessoa? São reflexões que a gente tem que fazer. Tem tempo de noivar, tem tempo de casar, tem tempo de construir uma família, tem tempo de passar, tempo de aproveitar a sua família, tem tempo para todas as áreas. E se a gente não sabe o tempo de cada coisa, se a gente não entende qual que é o tempo que é para a nossa vida, para a gente viver neste exato momento, nessa época, se a gente não ouve o Espírito Santo e entende a direção, se é para eu ir para lá, se é para eu ir para cá, o que acontece? A gente se torna igual palha ao vento. Bate um vento aqui, a gente vai para lá. Bate um vento aqui, aí eu vou para lá. Aí eu vejo um pastor que eu não faço ideia qual que é a história dele, escuto uma doutrina dele e falo, não, eu tenho que ir para lá. Aí eu escuto um amigo meu da escola, aí eu vou para cá. Aí eu vejo mais alguma coisa, eu vou para cá. Quando o Espírito Santo quer te falar para onde que é para você ir, o que é para esse tempo, e você não está ouvindo. E a gente não está entendendo, não está escutando o que é para ser. E a gente deve aprender, e a gente precisa aprender, a nossa geração precisa aprender a ser paciente e perseverante. A gente precisa aprender a ser paciente e perseverante. A gente precisa entender que a perseverança é um aliado da nossa fé. E por que a gente deve entender, aprender a ser perseverante? Porque qual que é o intuito da gente aprender sobre paciência e perseverança? Porque a gente tem um destino. E qual que é esse destino? Esse destino é Jesus Cristo. A gente tem um caminho a ser trilhado. E muitas vezes, a recompensa da nossa vida é Jesus Cristo. A gente tem um destino, a gente está aqui. E a gente vai caminhar a vida inteira para encontrar Jesus. Então, todas as fases é para encontrar Jesus. E a gente acha que é assim. A gente se converte, aí a gente começa a caminhar. E Jesus está ali, ó. A gente acha que vai ser assim, ó. Cheguei em Jesus. Mas quando, na verdade, a nossa vida é dinâmica e a gente vai assim, ó.
até chegar em Jesus. E a gente forma ideias tão concretas na nossa cabeça, e isso vai endurecendo no nosso coração, que a gente acha que o destino da nossa vida é comprar um carro, é comprar uma casa, é casar, é construir uma família, quando todas essas coisas são coisas para cooperar no destino final, que é chegar em Jesus. Se a gente se apoia e fala assim, não, a meta da minha vida, a minha recompensa vai ser comprar uma casa, e você caminha, você compra uma casa, e aí? E depois? E aí quando tem uma frustração por causa da casa? Quando você chega na casa e tem um vizinho chato? Como que a gente vai trabalhar essas frustrações dentro da gente se o destino era a casa? Aí a gente vai ficar parado lá. Ah não, o destino da minha vida é casar, construir uma família. Aí você vai lá, casa. Aí você tem uma discussão com a sua esposa ou com o seu marido. Falou, nossa, e aí? E agora? O que a gente faz? A gente não tem o que fazer, porque todas essas coisas não são o nosso destino final. Nosso destino final é Jesus Cristo. E nesse destino final que é Jesus Cristo, a gente está em uma corrida. A gente está correndo, caminhando para Jesus, correndo, caminhando para Jesus, em direção a Ele. E o importante dessa corrida não é como que a gente começa, não é o tiro de largada, mas sim como que a gente chega lá no final. Como que vai ser nossos últimos dias quando chegar na corrida. E a maioria de nós aqui, a gente está no começo da corrida. A gente está exatamente iniciando a nossa corrida com Jesus. Está começando a nossa corrida com Jesus. E a gente está preocupado com tantas coisas, que está nos distraindo e nos distanciando do nosso destino, que é Jesus. Isso é uma coisa que Jesus vem trabalhando muito no meu coração. Muito no meu coração mesmo. A gente deve ser fiel em cada etapa do processo. A gente deve ser fiel, se esse é o tempo de estudar, eu devo ser o melhor aluno da minha sala. Porque foi isso que Jesus falou para eu fazer agora. Se esse é o tempo de eu focar na minha empresa, eu devo ser o melhor empresário possível. Se esse é o tempo de eu casar, noivar, igual meu amigo Lucas e a Júlia, eles devem ser excelentes noivos naquele momento. Se esse é o tempo que Jesus está me separando para ser filho, eu devo ser um excelentíssimo filho, eu devo servir meus pais, eu devo abençoar meus pais, eu devo orar por eles, eu devo deixar a casa limpa, eu não devo ser um problema para os meus pais. Porque se Jesus separou esse tempo para você ser filho, e você é uma pedra de tropeço na vida dos seus pais, como que você vai ser um bom marido? Como que você vai ser uma boa esposa? Se você na sua casa hoje, você não está sendo fiel a que o Senhor responsabilizou você. E aí a gente canta muito Simeão, a canção de Simeão, outra música do Drops, que fala, eu vou gastar todos os dias da minha vida para Cristo. E a gente imagina que é o seguinte, hoje eu vou pregar para um monte de gente, hoje eu vou para o sertão, hoje eu vou falar para 10 pessoas. E aí, na nossa sensação, quando a gente não está fazendo isso, a gente não está gastando a nossa vida para Cristo. Quando Jesus te chama para ser um bom aluno, se Ele te chamou para ser um bom aluno, você ser um bom aluno, você está gastando sua vida para Cristo. Se Ele te chamou para focar no seu ministério nesse tempo, e você está focando no seu ministério nesse tempo, você está gastando a sua vida para Jesus. Então, a gente cria muitas fantasias na nossa cabeça do que é gastar a vida para Jesus. Quando gastar a vida para Jesus é ser fiel no que Ele nos responsabilizou nesse tempo. E a gente só sabe o que Ele nos responsabilizou sendo íntimo de Jesus, tendo o Espírito Santo dentro do nosso coração. E beleza, Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Ele não é fiel aos nossos achismos, ao que a gente pensa. Deus é fiel à palavra dEle. E a gente precisa de paciência e perseverança. Para a gente entrar um pouco mais nesse tema, eu quero que vocês abram Hebreus 6,15.
Foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão recebeu a promessa dele, e para ele receber a promessa dele, ele teve que esperar pacientemente. E eu quero entrar aqui na história, um pouquinho só na história de Paulo. Paulo, ele se converte no caminho para Damasco, e a gente vê os relatos de Paulo e suas viagens missionárias. E aí a gente acredita que foi assim: Paulo estava aqui no caminho para Damasco, se converteu. No dia seguinte ele estava indo fazer viagem missionária. No dia seguinte ele já estava indo para Gálatas, para Corinto, pregar sobre o Evangelho. Mas quando na verdade não foi isso. Quando na verdade foi aproximadamente 15 anos depois da conversão de Paulo, para ele fazer sua primeira viagem missionária. Então, se a gente for olhar com a nossa ótica, que eu falei lá no começo de comparação, a gente vai pensar: caramba, o ministério de Paulo está atrasado. Olha lá, faz nada. E quando passa o tempo, a gente viu o quanto que Paulo foi usado por Deus, quanto que Paulo foi ali abençoado para que o evangelho seguisse. E o ministério de Paulo começa na primeira viagem missionária dele. No dia que ele vai sair, hoje vai ser minha primeira viagem missionária. O ministério dele começa ali. O ministério dele começa quando ele começa a se preparar, quando ele começa de fato ali aceitar os processos que Jesus tem para ele. E outra história que fala muito sobre isso, assim, e um ponto legal disso, há um tempo de preparo que a gente precisa tratar o nosso coração. Há um tempo de preparo que o nosso coração precisa ser transformado por Jesus, que o nosso coração precisa ser transformado pelo Espírito Santo. E quando a gente ignora esse tempo, é um erro da nossa parte muito grande. E aí a gente vem aqui num GT, igual foi ontem, o Senhor vem, te traz uma promessa, que você vai para as nações, um exemplo, e hoje você nega Jesus. Não negar Jesus nas suas palavras, mas na sua conduta. Se tem como dar um jeitinho no seu trabalho para você ser beneficiado, você dá. Se tem como você dar um jeitinho de colar na prova da escola ou da faculdade, você cola, porque suas notas estão baixas, você não estudou tanto assim, você não foi fiel com o que o Senhor te prometeu. Quando a sua conduta, a minha conduta, de uma maneira geral, não é uma conduta que é o espelho de Cristo. E aí a gente quer, no estado que a gente está hoje, da maneira que a gente está hoje, chegar aonde Jesus nos prometeu, ou onde a gente acha que Jesus nos prometeu. E a gente quer chegar lá, fala assim: você vai para as nações. E aí você fala: é amanhã, vou arrumar minha mala já, amanhã eu vou para a Inglaterra para pregar o evangelho lá para a Inglaterra. Aí chega lá na Inglaterra, tem um baita de um problema, você vê uma parada totalmente diferente, você fala: o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer agora? Quando a gente não teve a paciência de esperar o nosso coração ser tratado para viver o que a gente precisa viver. E por que a gente precisa desse tempo? Por que a gente precisa tratar o nosso coração? Será que Deus não conhece o nosso coração? Deus conhece o nosso coração. Quem não conhece o nosso coração somos nós mesmos. A gente não conhece o nosso coração. A gente precisa conhecer o nosso coração e ser tratado por Deus para a gente conhecer o nosso coração. A gente precisa desse tempo para que aconteça isso. Para que esse tempo de prova, para que a podridão, os pecados mais internos venham para fora e que a gente comece a ser tratado dentro desses pecados. E aí, tem a história de Moisés. Deus veio e falou que seriam 400 anos de escravidão do povo do Egito. 400 anos. Mas aí a gente olha para a história, para o que está na Bíblia, e foram 440. Por que foram 440? Porque Moisés quis antecipar o tempo das coisas.
Moisés, ele viu um dia um egípcio maltratando um hebreu, ele foi e matou o hebreu. E aí no dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando, ele foi separar, aí o hebreu pegou e falou assim, pô, você vai matar a gente igual você matou o egípcio ontem? José, falei, estava falando de José, Moisés. Moisés ficou tão constrangido, ficou com medo ali naquela situação, e ele fugiu. Ele fugiu para a terra de Miriam. E ali ele fica 40 anos até acontecer, ele ver a sarça ardente e voltar para o Egito. A gente precisa desses 40 anos para passar por isso, a gente precisa desse tempo. Se a gente tem paciência e perseverança, a gente pode evitar esses 40 anos que aconteceu com o povo do Egito. Eu quero abrir mais um texto com vocês, Tiago 1:3. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então, nesse tempo de cada situação, nesse tempo de cada coisa, de ir para um tempo, mudar as estações, mudar os tempos, muitas vezes a gente vai passar por provas, vai passar por tentações, vai passar por momentos difíceis. E o que essas tribulações, esses tempos difíceis, produz dentro do nosso coração? Produz fé. Produz fé porque a gente sabe que o nosso destino é Cristo. A gente sabe que essa tribulação é um caminho, é uma etapa do caminho que eu estou passando para chegar em Cristo. A gente sabe que esse tempo de tribulação é para tratar o nosso coração e para que a gente continue caminhando, olhando para Cristo. E muitas vezes acontece o seguinte, Deus vem para nós, Jesus vem, o Espírito Santo vem e nos faz uma promessa. Acredito que todo mundo aqui tenha uma promessa do Senhor para a sua vida. E quando essa promessa, a gente começa a ver que essa promessa está demorando, a gente quer antecipar ela. A gente quer começar a antecipar. E esse processo de querer antecipar é falar assim, pô, Deus, muito obrigado por ter me prometido, mas o Senhor não está fazendo que eu chegue lá. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer por mim mesmo. Pode deixar, obrigado por me falar, mas deixa que eu vou no meu braço aqui. Quando é um erro da nossa parte fazer isso? Quando a gente está ignorando o Espírito Santo. Quero fazer uma ilustração aqui, eu quero que o Lucas venha aqui na frente. Vamos lá, eu vou dar, um exemplo fictício, mas serve para qualquer promessa da sua vida. Vamos pensar o seguinte, que o Senhor prometeu para a minha vida que eu iria casar. E eu estou andando e isso daqui não está acontecendo. Aí eu quero antecipar isso e eu estou indo para lá em caminho, direção a Cristo. E eu conheço um exemplo só, tá? O Lucas seria a pessoa. Aí eu venho, dou a mão aqui para o Lucas. É só um exemplo, pessoal. Foca no... E eu estou caminhando para Cristo, mas eu estou tentando antecipar Cristo. Trava aí. Aí eu não estou conseguindo mais ir para Cristo. Eu não estou conseguindo, minha velocidade está diminuindo. Isso daqui é para qualquer situação, não é só para a situação de um casamento. É para a situação de um emprego, para a situação de uma bênção financeira, qualquer situação da nossa vida. A gente está tentando antecipar. E Cristo está lá. Eu não estou conseguindo ir para Cristo, eu não estou conseguindo ir para Cristo. Eu vou perdendo minhas forças. Eu vou diminuindo. Daqui a pouco eu estou virando e estou indo para outra direção. Porque eu quis antecipar. E quando Jesus vem com a sua misericórdia sobre nós, e a gente abre os nossos olhos, a gente precisa tirar isso daqui da nossa vida, voltar a olhar para Cristo e voltar a caminhar, e voltar a andar novamente. E isso é um processo muito doloroso.
É um processo que dói no nosso coração. E aí a gente está caminhando aqui, a nossa direção é Cristo, a gente está olhando para Cristo, a gente chega em um momento da nossa vida que a gente pensa, qual faculdade eu vou fazer? A gente vai se moldar pelo que o mercado fala para ganhar dinheiro? Será que é isso que o Espírito Santo tem para nós? O que a gente deve fazer? Ir para a palavra, ir orar, ter comunhão, escutar o Espírito Santo, ir para o nosso secreto, entender da parte do Espírito Santo. Entendi do Espírito Santo, eu caminho para cá. Aí chega 2 propostas de emprego. Para qual proposta de emprego eu vou? Para a proposta A ou para a proposta B? Eu vou consultar o Espírito Santo. Chega um momento difícil na minha vida. Aquele momento difícil é o final da minha vida? Não, aquele momento difícil é uma etapa para eu continuar caminhando para Cristo. E aquele momento difícil vai tratar o meu coração em coisas que eu não sabia que precisava tratar. Em tudo isso há um tempo correto para todas as coisas. E todas as vezes que a gente tentar antecipar esse processo, a gente vai parar de caminhar em direção a Cristo e vai começar a olhar para o outro lado. E quando o nosso foco não for ir em direção a Cristo, a gente alcançar o que a gente desejava, a gente vai se frustrar e vai travar. A gente tem uma falsa sensação que a nossa vida é por um único caminho, quando a nossa vida é dinâmica. A única certeza da nossa corrida é Cristo. A gente sofre coisas de diversas situações. A gente pode ser abalado pelo tempo, por uma notícia ruim, por um momento difícil. Em Eclesiastes 3 fala que tem tempo de chorar. Vão ter tempos na nossa vida que a gente vai chorar. Vão ter tempos na nossa vida que a gente vai se alegrar. Mas tudo isso é caminhando em direção a Cristo, porque a nossa direção é em direção a Cristo. Nesse processo a gente não deve antecipar as coisas. A gente não deve querer outras coisas além de Cristo. Todas essas coisas vão cooperar para a gente chegar em Cristo. Quando eu estou alinhado com o Espírito Santo, eu estou andando, chega aqui e fala, nossa, conheci uma pessoa, eu vejo com essa pessoa, estou andando com essa pessoa, continuo andando em direção a Cristo. Nossa, chegou uma oportunidade de emprego melhor, continuo em direção a Cristo. Daqui a pouco passa, surge uma oportunidade de emprego para você ir trabalhar nos Estados Unidos, e você fala, você vai para lá, e você prega o Evangelho para uma pessoa lá. Toda a sua jornada foi esperando para lá, porque se você for querer antecipar seu tempo de ir para os Estados Unidos, você vai se frustrar, você vai parar de olhar para Cristo e vai começar a olhar para o outro lado. Então que nessa noite a gente entenda no nosso coração o tempo de cada coisa na nossa vida, que a gente entenda que a nossa direção é para Cristo, e a gente deve estar olhando o tempo inteiro para Cristo, que a gente não queira antecipar as coisas. E para finalizar, eu quero ler novamente Eclesiastes 3, de 1 a 8, e que a gente leia com esse entendimento, fazendo uma autoavaliação da nossa vida. Senhor, que nesse momento, antes da gente ler novamente essa passagem, que o Senhor abra nossas cabeças, Pai, para que a gente entenda o que o Senhor está falando nessa passagem, Pai, que a gente se encontre o tempo e o que a gente precisa ser fiel nesse tempo, Pai. Senhor, nos mostra para essa era, Senhor, para esse tempo, que é gastar a vida aos teus pés, Pai. Senhor, nos mostra como que é a voz do Espírito Santo, nos mostra o caminho que a gente precisa ir, Pai, e que a gente saiba que o Senhor está conosco todos os dias, e a nossa direção é Cristo, Pai. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las,
tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quero que vocês fiquem em pé nesse momento. E essa palavra aqui que eu ministrei essa noite é uma palavra muito para mim, muito, muito, muito mesmo. Nesses últimos tempos eu fiquei muito em dúvida de qual que era o meu tempo, o que eu deveria ser fiel com Cristo agora. E que nessa noite o Espírito Santo nos mostre individualmente o que nós devemos ser fiel, qual que é o nosso tempo, e que a gente não queira antecipar as promessas de Deus, que a gente não queira ajudar a Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda, que o nosso coração, a gente aprenda a produzir para o nosso coração paciência e perseverança, que a gente não seja, que a galera da quadra não seja uma geração ansiosa, que a galera da quadra não seja uma geração que compara um ao outro, que a galera da quadra, que nós aqui como corpo de Cristo, saiba esperar e ter paciência, que a gente entenda isso no nosso coração, que quando a gente não tiver tempo, paciência, a gente grite para nossa alma, tenha paciência e perseverança, e que a gente sempre esteja olhando para Cristo o tempo inteiro, sendo direcionado pelo Espírito Santo, que a gente entenda isso, que a gente consiga ter uma vida mais em paz, que a gente consiga ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, e que a gente seja curado de qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de medo, e a gente olhe para Cristo e deseje Cristo todos os dias da nossa vida, e que a gente chegue no final da nossa vida e a gente fala: eu vivi cada tempo sendo fiel a Jesus, e hoje eu encontrarei o meu mestre, cantarei para ele por toda a eternidade, e que a gente seja um mártir nessa geração, vivendo todos os dias para Cristo e chegando na nossa velhice falando: a minha vida inteira foi viver para Jesus Cristo.